Hoje eu vou reclamar de um pássaro safado que estaria teoricamente aqui na Terra para nos ajudar com conhecimentos, nos ajudar com uma nova maneira mais simplificada simplificada, basicamente, de nos ensinar um idioma novo. E eu estou falando do Duolingo, aquele pássaro verde safado, só pode ser palmeirense. O que isso tem a ver? Eu não sei, mas assim, cara, eu voltei a usar o Duolingo pra, pra praticar um idioma e tal, óbvio, né? É pra isso que ele serve. Mas ele tem matemática agora e tem xadrez. Ele tem isso agora pra você aprender. Mas enfim, é, eu tinha voltado a usar o Duolingo faz mais ou menos umas 2, 3 semanas. Se eu não me engano, são um pouco mais de 2 semanas, pelo que eu tô vendo aqui na ofensiva. E assim, cara, eu não sei o que deu, tá? Por quê? Como que era, como que era a- o, o, o aplicativo antigamente? O aplicativo antigamente, ele funcionava muito bem, mas muito bem. Ele tinha um sistema de 5 vidas, 5 corações. Se você errasse a questão ali no exercício, se você errasse um exercício, você perdia um coração. E aí, se você acertasse, você ia seguindo a vida ali. Você ia ganhando XP, ganhava uns bônus de XP, ganhava para se ranquear melhor nas divisões. Tem sistema de divisões que parece um passe de batalha. E ficou muito parecido com um passe de batalha. Mas eu já chego lá. É, Aí você tinha isso daí, os prêmios, moedinhas ali, cristalzinhos para você ficar usando para continuar a lição. Caso você parou no meio do caminho e não tem mais coração, você usa os cristais para comprar mais 5 corações. E tá, beleza, era assim, tá bonito, bonito, maravilhoso. Por quê? Porque eu colocava estipulava um tempo nos meus estudos do idioma que eu colocava pelo menos 1 hora de estudos. E aí eu ficava 1 hora, 1 hora e 10, 1 hora e meia mais ou menos, no aplicativo, estudando ali, fazendo os exercícios, tudo, tá bonitinho. E, cara, isso é o melhor caminho, porque aí você de fato vai aprendendo. Se você fizer isso todos os dias, quanto mais vezes você fizer, por mais tempo você fizer, melhora a proficiência. É por isso que eles falam aquela coisa de você precisa de 10 mil horas dedicadas para ficar bom, realmente bom em alguma coisa. Isso é só um ditado, não está correto tecnicamente, mas é só para dar um sentido no caminho de que quanto mais horas você pratica sequencialmente, é melhor. Por mais que para você já aprender seja pelo menos uns 15 minutos diários, pelo menos 15 minutos, você já consegue aprender. É, 1 hora, você encurta esse tempo. Então eu estava focado de fato em evoluir mais no idioma, aprender mais isso. E aí o que aconteceu? Eu fazia 1 hora e meia, tá? Aí eu perdia 5 vidas, aí às vezes não tinha batido o tempo de 1 hora, porque eu queria, o mínimo era eu ficar 1 hora. Eu ficava 2 horas, na verdade, 2 horas e meia, quase 3, porque eu praticava 2 idiomas. Mas, enfim, não importa quantos, o negócio eu ficava 1 hora, aí eu usava os meus cristais, recuperava os 5 corações e tinha mais 5 vidas para gastar durante essa hora. E eu ia indo, normal. E aí fechava 1 hora e meia, 1 hora e 45, 1 hora e 20, dependendo de como estava a minha atenção, porque às vezes você erra só por desatenção mesmo, você sabe a resposta, mas você erra por desatenção. Às vezes dá isso, porque você precisa descansar a mente, né? Não tem como você ficar 1 hora e pouca 100% focado no que está acontecendo ali. Ah, e aí, tá, beleza. Era assim, era show de bola, era o melhor app de idiomas que eu tinha encontrado até aquele momento. E aí o que aconteceu? E ele era gratuito, obviamente. E aí, se você quisesse ter vidas infinitas, aí você paga. Tá, beleza. Você não precisava pagar, porque o sistema de corações
a cada erro, já funcionava maravilhosamente bem. Você sentia que você estava evoluindo, você sentia que você estava aprendendo de fato, e você não ficava preso. Não ficava preso. Aí eu vou, nessas 2 semanas, aí, pouco mais de 2 semanas, eu vou vendo agora, atualmente, o que aconteceu? Eles mudaram o aplicativo. Não é mais sistema de corações, agora é sistema de energia. E a energia, ela é um número numerada em 25. E ela é gasta a cada questão. Não importa se você errou ou se você acertou. A energia é gasta. E aí, às vezes, você acerta, se eu não me engano, umas 5 questões em sequência. E você recebe um número aleatório de energia. Que aí talvez possa ser 2, pode ser 5, pode ser 3, 4, 1. Só que tem um ponto. Você começa o exercício e aí você começa o exercício, você responde, você gasta energia. Daí se você responde 5, gasta 5 de energia e você vai recuperar uma. Você está no meio do exercício. Você vai recuperar uma. Essa uma já vai se gastar quando você avança para o próximo. E aí quando você responde, você gasta mais uma. Então você não gastou, você não recuperou uma. Você continuou perdendo. Eu não sei se eu fiz entender o sistema, mas você gasta uma energia sem responder. Você gasta uma energia para entrar na questão. E aí quando você responde, se você erra, você gasta uma energia. Você responde, certo? Você gasta energia igual. Então, essa energia zera. E o que acontece? Ela só recupera 24 horas depois. Ou você troca por, acho que é 450 cristais. Que aqueles cristais vão acabando muito rápido se você vai usando. Que o negócio é você usar todos os dias. E aí você acaba usando muitos cristais, se você quiser continuar, ter algum sentido de tempo nessa merda de evolução, porque com esse sistema de energia você não tem sentido de evolução. Você não sente a evolução, você parece que você está parado. E aí o que acontece? Esse é o grande problema. A energia demora 24 horas para recuperar. É literalmente 1 ponto de energia por hora. E aí, se você gasta essa energia e você não tem mais cristais, você parou. Se você parou no primeiro exercício e não conseguiu, se você parou no primeiro exercício, começou o segundo, não conseguiu passar na metade dele, acabou. Você vai ter que sair da lição, perder o progresso e você não sai do lugar. Você gastou um dia inteiro para trabalhar apenas 5 minutos, que foi o que durou aquele exercício. Às vezes o exercício dura 2 minutos. Só que são muitas questões dentro do exercício e aí você acaba com a energia em 2 exercícios. E você passou literalmente 5 minutos no aplicativo. Que foi o que aconteceu. Hoje, inclusive, eu fiz isso que me indignou. Me fez eu querer gravar isso agora. Eu comecei o exercício, eu fiz o primeiro exercício era muito longo, eu gastei umas 12 energias das 25. Passou ali, fui pro próximo, eu gastei todas. Faltou, acho que sobrou só 2, mas com 2 você não consegue fazer nada. Então, acabou. E cada exercício eu passei 2,5 minutos. Eu fiquei 5 minutos somente. Então não tem evolução nenhuma. Vai levar simplesmente 10 vezes mais tempo do que se eu fosse fazer em 15 minutos diários. Mas esses caras são safados. Esse pássaro é um pássaro safado. Porque se você quiser ter energias infinitas, aí você paga. Né? Aí você não tem realmente você não tem motivos para não pagar o aplicativo. Você não tem, porque antes era de corações. Os corações recuperavam
recuperavam, às vezes demoravam mais, mas às vezes você conseguia corações dentre os exercícios. Então, se você começou com 3, às vezes você recuperava para 5 e tinha 5 tentativas. Mas agora, cada resposta gasta energia. Você entrou na questão, gasta energia. E se você não tem energia suficiente para responder essa questão, você fica parado, travado. E os exercícios não levam mais do que 5 minutos para serem terminados. Então você fica menos de 5 minutos no aplicativo. Não faz sentido. E aí você paga o, o, o aplicativo, o Duomax, não, Duolingo Pro, se eu não me engano, Super. O Duolingo Super você paga R$ 39,90, uma coisa assim, para ter energia infinita. Aí você fica à vontade. Eu tive o teste de 3 dias que o aplicativo me deu e, porra, eu fiquei muito tempo. Eu fiquei umas 8 horas nesses 3 dias no aplicativo. Só ali praticando, fazendo exercícios e tudo mais, estudando. E, cara, ali você vê a evolução. Agora, eu já estou há uma semana com o aplicativo de graça de novo e não tem evolução nenhuma. Eles destruíram o aplicativo. Não se tem mais nenhuma evolução. Nenhuma. Então você se sente travado, você se sente parado, travado, sem evolução, sem fazer nada. Cara, eu me lembro que o Duolingo era o melhor aplicativo de idiomas que eu já tinha usado e testado em toda a minha vida. Era o melhor. Agora você tem que pagar. Se você pode pagar o Super ou você pode pagar o Pro. O Pro não, é Max. O Max você tem acesso a videochamadas de conversação. Então você evolui mais ainda. Além de tudo que tem no Super. E agora não tem nada. Agora é a merda de um aplicativo. Agora eu vou ter que fazer o quê? Eu vou pelo menos buscar um outro aplicativo para fazer isso. Porque Duolingo ficou uma merda. Eu não sinto evolução. Vou ficar travado. Vou levar 10 vezes mais tempo para mudar, para evoluir. Bom, enfim, essa era a reclamação hoje. Não tenho mais nada para falar sobre esse pássaro verde safado. É isso aí. Esse foi mais um Expresso.